Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia da Semana Digital do Varejo. E o tema hoje é Facebook. Nós usamos até um atrativo, um tema um pouquinho instigante, que nós perguntamos se o Facebook morreu e ainda ele está mais vivo do que nunca. E era exatamente para criar em você essa curiosidade. O primeiro conceito que nós queremos trazer nesse vídeo, é exatamente da mudança dos padrões de se avaliar e de se usar o Facebook. Nós vamos fazer essa comparação e ver que essa migração, essa mudança de usuários do Facebook para o Instagram, na verdade é um movimento comum, é um movimento normal, em que o mercado fez, os usuários fizeram e o Facebook acabou se adaptando e a gente precisa enxergar um pouquinho essa mudança para poder pensar as estratégias de uma melhor forma. Se você for olhar, 3 dos 4 canais que nós trazemos aí na Semana Digital do Varejo são do Mark Zuckerberg, são do Facebook, Instagram e WhatsApp. Então imagina, agora nós temos que ter essa visão de plataforma. É a primeira visão que eu quero que você tenha do Facebook como uma plataforma desses canais. Se nós formos olhar a profundidade de dados que nós podemos ter integrando comportamento do usuário de Facebook, Instagram e o network do WhatsApp, a rede de contatos do WhatsApp, nós temos um cruzamento de dados muito rico e que pode ser usado para estratégia de anúncios, inclusive, principalmente, na verdade. Antigamente, principalmente no início do surgimento do Facebook, ou poucos anos atrás, questão de 2 anos atrás, o foco era o Facebook. As pessoas acessavam, interagiam, tudo era dentro do Facebook. Hoje nós vemos uma divisão. Se você for olhar o costume que as pessoas tinham de ficar rolando o timeline, antigamente do Facebook, de separar lá, tá à toa no sofá e rolar a timeline, é o comportamento hoje comum do Instagram. O Facebook hoje, o acesso dele foi mais direcionado, foi modificado com o tempo, com o próprio uso, com o próprio comportamento do usuário. Hoje, nichos específicos e comportamentos específicos levam o usuário para interagir com o Facebook. Não podemos negar que o alcance, o engajamento no Facebook diminuiu. E agora nós precisamos começar a entender primeiro esses termos. O que é o engajamento? Quando você compartilha um conteúdo, o usuário tem uma interação com ele. Ou seja, ele pode curtir, ter uma reação, ele pode compartilhar, ele pode comentar, ele pode simplesmente visualizar a imagem, e ele pode fazer uma interação. Isso se chama engajamento, quando você gera no usuário uma interação. Então, nós não podemos negar que esse engajamento no Facebook, o alcance do Facebook diminuiu. Mas não é porque o Facebook perdeu força, na verdade o comportamento do usuário mudou na rede social. O usuário hoje entra no Facebook de uma forma mais focada, mais direcionada. Ele tem uma ação para realizar dentro do Facebook. Então nós precisamos ter essa visão, e é isso que eu quero trazer nesse vídeo, para você traçar as suas estratégias quando você quer envolver como base, e é o que eu quero reforçar para você, ter como base da sua estratégia o Facebook como uma plataforma, não somente como uma rede social. Nós aprendemos sobre engajamento. Agora é importante entender o alcance, como funciona isso. Muitas pessoas me perguntam, Marcelo, puxa, eu tenho 5.000 seguidores na minha fanpage. Fanpage é um termo que nós vamos falar agora também, na sequência, para você entender. Mas eu tenho lá 5.000 seguidores na fanpage e quando eu posto um conteúdo chega para 100, 200 pessoas. Por que acontece isso? Dentro do Facebook tem um código, um algoritmo, que é chamado EdRank. Para que serve o EdRank? Baseado no seu engajamento, na sua interação com os conteúdos, com as pessoas, ele classifica qual conteúdo é relevante para você. Vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, 2.000 amigos, mas não aparece a postagem de todos os amigos na sua timeline. E às vezes você pode até pensar, puxa, nossa, será que tal pessoa não está mais usando o Facebook? E você acessa o perfil dela e vê que ela postou conteúdo, mas você não recebeu. É exatamente essa atuação do EdRank. Por que provavelmente você não está recebendo? Porque os últimos conteúdos daquela pessoa você não interagiu, você não curtiu, você não comentou, você não visualizou a foto e o algoritmo do Facebook começa a entender que aquele conteúdo não é relevante para você. Porque imagina o cenário, você tem 2.000 amigos no Facebook, se cada um posta um conteúdo por dia, você ter 2.000 assuntos diferentes na sua timeline não tem sentido, você não vai conseguir ver tudo isso. Então a função do EdRank é exatamente fazer um filtro para entregar para você aquilo que é relevante para você. E é baseado nos últimos conteúdos que você interagiu ou nos interesses de conteúdos que você geralmente interage. Então, não é simplesmente só as pessoas. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de conteúdo de cachorro,
provavelmente a tendência de aparecer conteúdos para você relacionados com isso são muito grandes. Até de amigos, por exemplo, o nível de inteligência da ferramenta chega num ponto em que, por exemplo, ela não está aparecendo o conteúdo dela, mas ela postou uma foto com um cachorro, alguma informação, e você gosta desse conteúdo, o Facebook mostra aquele conteúdo porque ele acha que aquilo pode ser relevante para você. Então essa é a função. O AdRank serve como esse filtro para mostrar conteúdo relevante para você. Outro ponto que você precisa saber a diferença, e até para você saber por que caminho seguir na sua divulgação no Facebook, é a diferença entre perfil pessoal e fanpage. Primeira coisa, empresa precisa ter uma fanpage, um perfil comercial. Nas regras do Facebook, uma empresa não pode ter um perfil pessoal, porque o perfil pessoal é voltado para pessoas, nós, não para empresas. Então, primeira coisa você precisa saber, se você tiver um perfil pessoal, você precisa migrar, você pode fazer a migração inclusive, nós vamos deixar até um link aqui exatamente do processo de migração. Esse processo você pode transformar seu perfil numa fanpage, mas você precisa fazer isso. Se você não tem um perfil, você pode criar uma fanpage do zero e construir. Mas se você tiver hoje com perfil pessoal, você tem grande chance do Facebook bloquear sua conta e você não ter mais acesso e perder todo esse trabalho. E além disso, tem outras diferenças que você precisa saber quando você tem uma fanpage e não um perfil. Primeira diferença de cada um deles. Perfil, você adiciona pessoas e é adicionado. Por quê? Você está criando uma relação com pessoas, está conhecendo pessoas, está se tornando amigo. Então uma pessoa te adiciona e você adiciona as pessoas. Ela pode te aceitar ou não. Fanpage, as pessoas seguem você. Você não pode adicioná-las na sua fanpage. E a partir do momento que elas seguem, você pode depois bloqueá-las, mas você não aceita, não tem um aceitar ou não. Mas essa é a principal diferença. Segundo ponto. Na fanpage você tem acesso a estatísticas de todo o comportamento do seu usuário dentro da sua fanpage. Você sabe a faixa etária, o gênero, da onde eles são, que conteúdo eles clicaram, como eles interagiram, a hora do dia que eles interagiram, o dispositivo que ele está usando, coisa que no perfil você não tem. Então aí você já tem uma camada de inteligência para poder avaliar essas informações. Outra coisa é que se você for fazer anúncio, é o que nós recomendamos aqui, depois eu quero dar as dicas. Se você for anunciar alguma coisa com investimento, inclusive, você não pode fazer isso tendo um perfil pessoal. Você precisa ter uma fanpage. Existe também a diferença de limite de pessoas. Quando você tem um perfil pessoal, o limite são 5.000 amigos. O Facebook entende que uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela tem uma rede de contato de no máximo 5.000 pessoas. Porque a partir disso já é uma pessoa que tem uma figura pública. Ela é pública, muitas pessoas conhecem ela em diversos segmentos. Inclusive daí o Facebook tem a fanpage de figura pública. Daí você pode receber seguidores ilimitados. Mas é muito importante saber essa diferença de fanpage e perfil no caso da limitação de você poder ter no máximo 5.000 amigos. Então isso é o que diferencia, esses pontos principais que diferenciam um perfil de uma fanpage. Tem outros, você pode, por exemplo, incluir informações da sua empresa, horário de funcionamento, localização, várias outras informações, coisa que no perfil você não consegue fazer. Não podemos negar que hoje o alcance das fanpages é menor. Há um tempo atrás, até o Mark Zuckerberg foi questionado dessa diminuição do alcance. E ele justificou de uma forma até interessante, que ele falou que a função deles é manter a rede social atrativa. E ela tem que mostrar para as pessoas conteúdos que elas se interessam. E geralmente uma fanpage vai mostrar conteúdos comerciais, a maioria das vezes. Não deveria ser, mas a maioria das vezes é. Então, o argumento deles é que eles têm que filtrar e diminuir um pouco, mostrar muito mais conteúdo pessoal do que comercial. É claro que tem a intenção também de fazer as empresas investirem, a gente não nega essa intenção deles. Porém, existe uma estratégia, muitas pessoas têm tentado voltar para o perfil pessoal. Isso não é legal porque você vai contra as regras do Facebook. Mas uma prática que pode ser interessante, e usando a característica de comércios locais, empreendimentos físicos locais, existe muito forte a figura do dono. É o João da farmácia. Existe forte a representatividade dele, porque às vezes ele está no balcão recebendo pessoas. Então, por que não você trabalhar a sua imagem pessoal, com perfil pessoal, você, o João da farmácia, interagindo na sua fanpage com os seus clientes? Pode ser uma estratégia interessante, mas a dica que eu dou é faça essa interação dentro da sua fanpage para gerar conteúdo lá. Tente gerar o tráfego dentro dela.
mas nada impede de você fazer uma interação no seu perfil pessoal, até compartilhando conteúdos, interagindo com eles lá, traz até essa pessoalidade do dia a dia do negócio físico para dentro do Facebook. Existem também as marcas que criam personagens para trazer essa humanização do atendimento. Olha o exemplo da Magalu, do Magazine Luiza. Ela interage com as pessoas, ela conversa. Então, também poderia ser um personagem, um perfil pessoal que você cria da sua empresa e começa a interagir, mas sempre dentro da sua fanpage. Essa é a dica que eu dou. Pode ser um insight interessante para você trabalhar aí. Baseado naquele pensamento de que o comportamento do usuário mudou no Facebook, que ele vai mais direcionado em nichos específicos, em comportamentos específicos, existem hoje 3 motivos fortes de acesso do usuário que levam o usuário para o Facebook. Você tem que ficar atento, por quê? Porque você pode criar inclusive estratégias para eles. O primeiro deles são os grupos. Não sei se você viu recentemente, o Facebook tem feito até anúncios na TV mostrando a importância do engajamento, as funcionalidades de grupos. E é muito interessante porque as pessoas têm se aglomerado, têm se juntado em pequenos nichos, ou grandes nichos, mas de temas, temáticos. O ser humano tem essa necessidade de agrupamento. E no Facebook acontece muito isso. Então, pessoas que são proprietários de pizzaria, tem um grupo lá. Pessoas que possuem cães na casa. Pessoas que gostam de hipismo. Você pode achar pessoas que gostam têm o mesmo gosto que você através dos grupos. E além, o grupo tem muitas funcionalidades bem interessantes. Por exemplo, você pode notificar os membros, eles recebem notificações do seu grupo, mandar mensagem diretamente para eles e vai por Messenger. Você pode, inclusive, criar mentores lá dentro, você pode ter mentores para tirar dúvidas das pessoas, você pode criar cronogramas de conteúdo, são funcionalidades bem interessantes que têm fortalecido as pessoas a usarem o Facebook como uma plataforma de gestão de grupos. E o que é legal disso? A pessoa estando lá, você pode inclusive interagir com grupos que estão ligados com nichos do seu cliente, ou você pode inclusive criar um grupo que pode ter um diálogo relacionado a um tema específico do seu negócio. Mas você não está vendendo diretamente, você está criando engajamento. Existe uma regra de engajamento que diz que 80% do tempo que você cria conteúdo, que você gera conteúdo na internet, é para engajar. Os outros 20% tem que ser para vender. Então o grupo é uma ótima opção de você gerar esse engajamento. Outra fonte de acesso muito forte do Facebook é o Marketplace, onde as pessoas podem comercializar produtos. Era muito comum isso acontecer em grupos antigamente. Se for olhar, tem um grupo de feirinha do rolo em cada cidade, no Brasil praticamente. E o que é legal? O Facebook viu essa demanda e criou o Marketplace exatamente para entregar uma ferramenta mais específica para essa funcionalidade. Lá você pode subir um produto, colocar preço, colocar fotos, características, a localização daquele produto. E o que é legal? Uma pessoa está procurando uma geladeira usada num raio de 5 km. Você consegue localizar um produto desse e você pode fazer a negociação por ali mesmo, mandar informação. Só não dá ainda para fazer a transação financeira, mas é algo que o Facebook já tem nos planos do Facebook, já anunciou isso, que ele vai começar a fazer transações financeiras integradas, inclusive entre Facebook, WhatsApp e Instagram. E eu acho que isso vai dar ainda, inclusive, um impacto muito grande no mercado, porque imagina essas 3 ferramentas integradas podendo fazer desde a divulgação até a transação final, a transação financeira. Isso vai ser muito interessante. Mas o Marketplace é uma ferramenta que tem trazido muito acesso para o Facebook, vale a pena dar uma olhada. Já faz um tempo que o Facebook desmembrou, tirou dentro da plataforma as mensagens diretas. É claro que dá para você fazer por lá, mas no celular existe um aplicativo, né, o Messenger, que você recebe como se fosse um WhatsApp, é um aplicativo de mensagens igual ao WhatsApp. O que é o grande diferencial disso? É que quando você manda uma mensagem por lá, o usuário é notificado que tem uma mensagem. Ele não fica junto. É claro que quando você entra na plataforma, as notificações estão lá também. Mas no celular, principalmente no acesso do celular, a pessoa recebe uma mensagem, um aviso que tem uma mensagem ali para ela. Não está no meio de todas as outras mensagens de curtidas e compartilhamentos do Facebook. A chance dela abrir e interagir é muito grande. Ela vai direcionada para aquela conversa com você. Então, é uma oportunidade de você criar estratégias que gerem essa interação de mensagem. Existe hoje uma tecnologia nas redes sociais, ferramentas que é o que nós chamamos de chatbot,
que é uma automação dessas mensagens. É interessante que, por exemplo, você pode automatizar algumas conversas e criar outras situações e você puxar esse diálogo, você iniciar esse diálogo de novo com o cliente. Para você até entender o funcionamento do chatbot, existe um perfil muito legal no Facebook que chama Eureka. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O que é legal desse chatbot? É uma automação, mas ele dialoga com você de uma forma muito humanizada. Você conversa, ele faz perguntas, você responde, ele interage de uma forma que parece que está conversando com um amigo seu. E hora ou outra ele interage, chega uma mensagem: Marcelo, você está ocupado? Posso te contar uma novidade? É muito interessante, vale a pena uma inspiração aí de uma estratégia de chatbot para você entender como funciona isso. Um diferencial do Facebook e ainda mantém muito forte os usuários dentro da plataforma são os laços afetivos que as pessoas criaram dentro do Facebook. Pode ver, no seu perfil você tem adicionado seus familiares, seus amigos de faculdade, amigos de infância. Você tem lá, você criou um laço afetivo com as pessoas que você acaba sentindo elas próximas a você. É diferente de um grupo de WhatsApp em que você tem a sua família, que você fica bravo da sua tia mandar bom dia todo dia, todas as suas tias mandando. E acaba ficando uma coisa meio negativa. Mas no Facebook você vai lá olhar as fotos que eles compartilharam, você consegue ver quem casou, quem teve filho, quem mudou de emprego. E esse laço afetivo é muito forte para fazer com que as pessoas se mantenham. Elas não querem perder essa conexão com seus parentes e amigos. E isso é um ponto muito forte que pesa a favor do Facebook de manter as pessoas dentro da rede social. Outro ponto importante são os eventos, que geram muito engajamento, que você pode criar um evento lá, você pode criar um evento da sua empresa, você vai fazer uma manhã de degustação, você vai fazer um desfile de uma nova coleção dentro da sua loja. O que você for fazer, você pode criar um evento dentro do Facebook, inclusive você pode fazer campanha paga para fazer com que esse evento chegue a mais pessoas. E é legal que as pessoas podem confirmar presença, elas podem fazer inscrição. É bem interessante a ferramenta de eventos e é um ponto importante, um diferencial que você pode usar que, por exemplo, você não vai encontrar no Instagram. Recentemente, o Facebook tem enxergado a importância dos pequenos negócios. Isso é um diferencial para você dos negócios locais. Ele tem focado em pequenas e médias empresas. Dentro do Facebook, tem criado ferramentas e acesso mais facilitado para essas empresas. Se você olhar, não sei se você tem, eu recomendo você a baixar o link, o aplicativo de gestão do Facebook, em que você pode criar anúncios. É um aplicativo focado para anúncios do Facebook. Baixe e dê uma olhada para você ver como ele é fácil de acesso, ele é facilitado, você consegue meio que autogerenciável, ele é autoexplicativo. E essa é exatamente a preocupação de que, para facilitar as pessoas que não têm um conhecimento técnico, que eles possam criar os seus próprios anúncios. É claro que ele tem uma limitação de você criar num painel de anúncios, que é a forma mais recomendada, que é o Business Manager, que nós vamos deixar o link aqui também para você. Lá no Business Manager você tem uma gestão mais aprofundada, você pode criar públicos específicos baseados no comportamento do usuário, coisa que no aplicativo de anúncios você não consegue fazer muito bem isso. Mas é muito interessante que anúncios básicos você consegue fazer por segmentação e é bem facilitado o acesso. Isso demonstra a preocupação do Facebook em facilitar o acesso, ou facilitar a gestão disso por pequenas e médias empresas. Uma outra ferramenta recém-lançada, em que inclusive o Facebook falou que é bem voltado para pequenos negócios, é o agendamento. Por exemplo, você tem uma clínica odontológica, clínica médica, você tem um atendimento de cabeleireiro, manicure, você consegue fazer a gestão desses agendamentos pelo próprio Facebook. As pessoas conseguem agendar horários com você, inclusive tem sincronização com aplicativos de calendário e a pessoa ainda recebe notificação no Messenger, inclusive de SMS, para avisar que tem aquela consulta marcada com você. Então olha que ferramenta interessante, totalmente gratuita, que pode ser um diferencial para o seu negócio. Um outro ponto que o Facebook tem olhado bastante é para a geração de vídeos. É a mídia que tem dado mais engajamento no Facebook. E se você olhar, o Facebook recentemente colocou funcionalidades de edição de vídeo dentro do próprio Facebook. Você consegue cortar vídeos, fazer legenda, inclusive tem uma ferramenta dentro do Facebook que você gera automaticamente essa legenda. É muito interessante, você pode fazer pequenas correções, mas ele interpreta o áudio e já gera a legenda. Porque muitas pessoas acessam, veem vídeos inicialmente com o áudio mutado, silenciado, o celular está silenciado. Então quando tem uma legenda, a pessoa ela tem contato com o conteúdo mesmo sem o áudio dela, pode aumentar o volume e ver aquele vídeo. Pode aumentar a chance dele engajar com aquele conteúdo. Então tem muitas ferramentas de vídeo que o Facebook colocou agora que você consegue você mesmo criar um vídeo e fazer os cortes simples, edições simples dentro da própria plataforma.
Então agora vamos a mais algumas dicas finais para você basear sua estratégia dentro do Facebook. Primeira delas, reforçando, crie a sua fanpage se você não tem ou direcione a sua comunicação para a sua fanpage. Você pode implementar aquela estratégia de um perfil pessoal representando a empresa, mas sempre traga um engajamento para a fanpage. Então, passo primordial. Se você ainda não tem uma fanpage, crie. Você pode fazer a migração do seu perfil para uma fanpage, seu perfil pessoal. As pessoas que são seus amigos passarão a ser seus seguidores. Tá? É interessante que ele faça essa migração. Só que tem um processo de backup, você tem que baixar essas fotos porque depois ele vai entrar uma fanpage totalmente zerada, você vai começar um trabalho do zero, mas de repente você não começa do zero na questão de seguidores. Pode ser interessante nesse ponto. E você pode trabalhar em paralelo àquela estratégia pessoal de você ter uma figura pública, seja um dono, você criar um personagem para poder interagir dentro dessa fanpage utilizando um perfil pessoal do Facebook. Se falando em fanpage, insira o máximo de informações possíveis dentro dessa fanpage. Que tipo de produtos você vende, fala um pouco sobre sua empresa, a característica do seu negócio. Isso vai facilitar o seu usuário, o seu possível cliente a te encontrar. Quanto mais informação você dá para o seu cliente, mais chances de você ser a empresa escolhida por ele. E você vai precisar pensar no Facebook sempre como mídia publicitária. Sempre não destinou uma verba do seu estabelecimento, da sua receita para fazer panfleto, para fazer um outdoor, para fazer TV, rádio. Você precisa encarar as redes sociais, os canais digitais como uma mídia publicitária. Então não só o Facebook, como o Instagram e o WhatsApp, não dá para fazer anúncio, mas se pensar no Instagram, no Google, pense como uma mídia publicitária. Destine uma verba para você trabalhar campanhas nesses canais. Nem que seja uma verba mínima por mês. Se você conseguir R$10 por dia, R$300 no mês, para você já consegue fazer uma campanha legal durante o mês no Facebook. Você pode direcionar em alguns horários específicos, por exemplo, que o seu estabelecimento está aberto, ou alguns dias da semana que você quer fazer algumas promoções. Mas olhe, tenha esse olhar para esses canais digitais como uma mídia publicitária, em que você vai fazer investimento e, é claro, também querer retorno disso. E por fim, não baseie a sua estratégia somente no Facebook. Tenha aquela noção de plataforma. Por isso que essa semana nós trouxemos 4 canais principais que nós vamos trabalhar com vocês como sugestão, para que você possa montar sua estratégia baseado neles. Não só em um, não só Instagram, não só WhatsApp, não só Facebook, não só Google, mas você fazer uma presença digital, uma divulgação utilizando todos esses canais juntos. Então, não pense só o Facebook sozinho, porque você pode limitar o alcance. Às vezes o seu público pode estar interagindo dentro do Instagram, você pode fazer uma comunicação direta no WhatsApp, você pode ser encontrado pelo Google Meu Negócio, seu perfil, enfim. Pense no Facebook como uma plataforma para você fazer anúncios, para você interagir com o seu público, criar suas estratégias de público, mas não pense somente no Facebook unicamente como o único canal de comunicação e estratégia da sua comunicação. Porém, acredito que o Facebook é o pontapé inicial, é a base de toda a estratégia, onde você vai construir a sua comunicação, a sua estratégia de mídias digitais. Então é muito importante você construir esse alicerce bem estruturado. Porém é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e acompanhe os próximos episódios, que é muito importante para você construir toda a sua estratégia baseada em mídias digitais. Nos vemos no próximo episódio.